A paz do Senhor Jesus Cristo em vossos corações. Eu sou Rafael Melo. Não se esqueça de se inscrever-se no nosso canal, ativar os sininhos das notificações para você receber a palavra de Deus todos os dias aqui por meio do nosso canal. Então vamos à mensagem de hoje, que está lá no livro de Timóteo, capítulo 4. No primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, que o título é A Apostasia dos Últimos Tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o título da mensagem é o que é apostasia nos últimos tempos. Então, nos últimos dias, nos últimos tempos, antes da volta do Senhor Jesus para arrebatar sua noiva, que é a igreja que teme e serve a Ele, que faz a vontade dEle. Então, esse título está explicando que a apostasia, que muitos vão abandonar a fé, vão se apostatar da fé, vão abrir mão, ou seja, do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, de temer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, quando fala lá no versículo 1, ora, o Espírito, com letra maiúscula, que é Espírito Santo de Deus, está afirmando expressamente que nos últimos tempos alguns vão se apostatar da fé por obedecerem espíritos enganadores, ou seja, demônios, ensino de demônios, ensinamentos de demônios por homens que têm a mente cauterizada, que são usados pelo mal. Então, quando fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, ou seja, muitos vão abandonar a fé, vão abandonar o Evangelho de Cristo, de fazer a vontade de Deus, de andar nos caminhos do Senhor Deus Todo-Poderoso, de praticar a justiça, a fé, o amor, obedecer a palavra de Deus, por obedecer o que é ensino de demônios, falsas doutrinas. Vão abandonar a fé, vão se apostatar, vão abrir mão da fé, porque Deus estabeleceu que o homem, o meu justo, viverá pela fé. Que fé é essa? É a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé, inocentados pela fé no Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você recebe o Senhor Jesus como o seu único suficiente Salvador, você recebe o sacrifício dele, pois ele levou na cruz as nossas enfermidades, as nossas dores, angústias, aflições, maldições, doenças, enfermidades e o castigo que nos traz a paz para mim, para você, para toda a humanidade, para os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, desta geração e das anteriores, daquelas que vão nascer ainda. Ou seja, você é justificado pela fé, porque essa é a fé verdadeira, genuína. A partir do momento que você renuncia, abre mão da sua vontade para seguir os ensinamentos de Deus, da sua palavra. Então o Espírito de Deus está afirmando, o Espírito com letra maiúscula, que nos últimos tempos muitos vão abandonar esta fé, a fé no Senhor Jesus, vão se apostatar, vão abandonar, vão retroceder, vão abrir mão de fazer a vontade de Deus para obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ensinos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, pela mente daqueles que têm a mente cauterizada, né, como diz aqui a palavra, né, que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento. Isso é um ensino de demônio, é um ensino enganador que proíbe o casamento, que não pode casar. Exige abstinência de alimentos, ou seja, o apóstolo Paulo, falando nessa carta lá de Timóteo, que muitos estão ensinando coisas que não tem nada a ver com a fé. Ou seja, muitos estão abrindo mão da fé por dar ouvido a ensinos de demônios. Ou seja, proibir casamento, não pode comer certos alimentos. Ou seja, colocam doutrina de homens, ensinamentos de homens que não provêm de Deus. Você não pode, por exemplo, assistir televisão, tomar café, você não pode estudar, você não pode passear, você não pode ir na praia, você não pode isso, aquilo, regras de homens, isso é ensino de demônios. Porque Deus quer que a vontade dele seja feita. Qual que é a vontade dele? Andar pelo caminho da justiça, fazer a vontade de Deus e obedecer a palavra. Então, quando fala no versículo
3, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Então tudo Deus criou para ser recebido com alegria, com ações de graças, para glorificar o nome dele. Então o seu trabalho é para glorificar o nome dele, o seu casamento é para glorificar o nome dele, se você se alimenta é para glorificar o nome dele. Então se você estuda é para glorificar o nome dele. Então está escrito aqui na palavra, Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o pleno conhecimento da verdade, o Evangelho de Jesus. Pois tudo que Deus criou é bom, é recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela oração é santificado, a sua oração santifica a sua vida, a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida, os alimentos que você apresenta para Deus é santificado. Então, muitos vão abandonar a fé, isso já tem, aliás, acontecido nos dias de hoje. Muitos têm abandonado a fé, por causa que Jesus disse na palavra que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. Ou seja, o amor tem se esfriado hoje em dia. Ou seja, muitos estão ouvindo ensino de demônios, ou seja, ensino de homens, que não foi essa a palavra, tem a mente cauterizada pela mentira, pelo engano. Então essa é a palavra de Deus que a gente veio pregar. Então, muitos têm se desviado do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus, procurado adaptar o mundo à palavra de Deus. O mundo, ou seja, procurar adaptar a Bíblia à sua vida. Na verdade, nós temos que nos adaptar à palavra de Deus. Nós temos que obedecer todos os ensinamentos da palavra de Deus, não só escolher alguns, esse me interessa e outros não. Então, muitos ensinos malignos têm se apresentado hoje, em pleno século XXI, nesta geração. Ensinos enganadores. Então, muitos têm se desviado da presença de Deus, da palavra de Deus, porque às vezes esses ensinos de demônios, esses ensinos enganadores estão sendo estão sendo ensinados dentro da igreja. Ensinos que não tem a ver com a palavra de Deus. E muitas pessoas se escandalizam, se desviam, se apostatam da fé, abrem a mão da fé por ensinos de demônios. Então é isso, é a palavra de Deus. Então nós temos que procurar o quê? Ter o pleno conhecimento da verdade da palavra, ter a vida pautada na palavra de Deus, buscar os ensinamentos, ler a palavra de Deus. Buscar a sabedoria da palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O que Deus pensa está na palavra, não é o que o sacerdote está pregando, o líder religioso está pregando lá no altar. Ou seja, o que ele pensa, o que ele acha, o que está escrito na palavra. Se estiver pautado pela palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, então você pode reter aquilo que é bom para a sua vida. Se não tiver, você pode jogar fora, como diz aqui, na palavra de Deus. Então, como está dizendo aqui, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos. Então, naquela época, era os ensinamentos enganadores. Hoje em dia, seria o quê? Que Deus, ele é amor, com certeza ele é amor, né? Ele é misericordioso, longânimo, só que eu não preciso fazer nada para ser salvo, ou seja, eu não tenho que pagar o preço, eu não tenho que renunciar. Então, ocorre muito esse ensinamento, que é pela graça, eu não mereço, eu não sou digno, certo? Nós não merecemos, nós não somos dignos, todos somos pecadores. Todos pecaram e carecem da misericórdia e da graça de Deus, como diz em Romanos. Nós precisamos da presença de Deus, precisamos se aperfeiçoar na palavra, com certeza. Mas o que queremos dizer com isso? Que, certo, é pela graça, é pelo favor não merecido, mas você tem que pagar o preço, você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar à sua vontade, ao seu eu. Você tem que procurar o que? Fazer a vontade de Deus. Então, Deus não está dando liberdade para você pecar à vontade. É como diz a palavra na Epístola de João. Se porventura de alguém de vós pecar, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, ele é o pagamento pelos nossos pecados, a reconciliação. Então, como não somos perfeitos, se a gente pecar, a gente clama a misericórdia, se arrepende e volta o coração para Deus, se arrepende e procura fazer aquilo que é reto. Mas isso não dá o que? A liberdade para mim pecar à vontade, viver uma vida desregrada, na mentira, no adultério, na enganação, no ódio, na mágoa, no rancor, fazendo a minha vontade da minha carne e depois toda vez lá pedir perdão. Aí eu estou crucificando o que é a cruz de Cristo, estou invalidando o sacrifício de Jesus. Porque uma vez que eu fui iluminado pela palavra de Deus, como diz em Hebreu, e continuo na desobediência, no erro, no engano, ou seja, eu estou crucificando a Jesus de novo, porque se realmente eu me arrependi do meu pecado, da minha iniquidade, da minha transgressão, né? Procurei nascer de novo, ter encontro com Deus, eu vou abandonar aquelas velhas práticas. Entendeu? Vou abandonar aquelas belas práticas. Jesus, ele vai me justificar.
Ele vai me inocentar, Ele vai me livrar. Mas eu tenho que ver uma vida reta, íntegra, que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Então, ou seja, pelo fato de conhecer a palavra, isso não me dá liberdade para praticar a iniquidade, a impiedade, o engano. Então, é pela graça? Não, é pela graça, com certeza, pelo favor imerecido do Senhor Jesus, que não somos dignos. Todos pecaram, cara, esse relógio de Deus. O sacrifício de Jesus é que nos reconcilia, nos dá acesso à salvação, à vida eterna. Mas isso não dá o quê? A liberdade para viver no pecado. Que Deus, Ele me ama, com certeza Ele ama todos nós, todos os seres humanos fomos feitos à imagem de Deus. Nós precisamos nos tornar o que? A semelhança de Deus, ter o caráter de Deus. Deus é amor justo, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é inclinado para bem, Ele pensar como Deus pensa, certo? Então essa é a palavra. Então muitos ensinos enganadores têm falado, eu posso pecar à vontade, que a graça de Deus vai me salvar, a misericórdia de Deus vai me salvar. Não. E se você pecar, você se arrepende dos seus pecados, pede perdão, porque Deus, Ele perdoa, a sociedade não perdoa, o homem não perdoa. Você pode até estar com a sua reputação queimada perante a sociedade. Por isso que é bom vigiar para não cair. Quem está de pé não caia. Mas se você cair, você tem o que hoje é a oportunidade, né, de buscar a Deus e achar e se arrepender e te perdoar. Então é isso que tem acontecido. Muitos ensinos que eu não preciso fazer nada, né, para ser salvo. Você tem que pagar o preço de renunciar ao pecado para você ser salvo. Aceitar Jesus, se arrepender, porque a palavra diz que quem for batizado será salvo. E renunciar à sua vida para seguir os ensinamentos de Jesus da palavra. Então tem acontecido o que? Muito hoje em dia, ensinos enganadores. Ensinos enganadores têm acontecido no meio. E muitos têm se apostatado da fé por causa disso. Porque a fé verdadeira, genuína, é em Jesus, na sua palavra. Essa que é a fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Então eu tenho certeza que Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Ele derramou o sangue dele. Ele é o Filho do Deus vivo. E eu espero que a redenção por ele, da minha alma, da minha vida, do meu ser. Então é isso. Essa é a palavra. Então muitos vão se apostatar. Muitos têm se desviado do Evangelho de Jesus por ensino de demônios, por ensinamentos enganosos nos dias de hoje. E muitos têm se desviado dos caminhos do Senhor Jesus. Jesus está chamando vocês que estão desviados da sua presença, abandonaram a presença dele por se escandalizarem por ensinos enganadores dentro da igreja, fora, qualquer outro lugar, para ter uma reconciliação, porque nós temos que olhar para o autor consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E temos que tomar nossa cruz, renunciar e fazer a vontade dele. Essa é a palavra. Que nos últimos tempos haveria uma apostasia. O que acontece hoje? Hoje a gente está nos últimos tempos, a gente é a última geração. E Deus está te dando oportunidade agora, como fala na palavra. Buscar o Senhor quando se pode achar, invocar quando está perto. Se você buscar a Deus hoje, Ele se deixa achar. Se você invocar, Ele vai estar perto. Hoje é o tempo da oportunidade do arrependimento, da salvação, de você ser abençoado e ter vida eterna. Então você tem que agarrar essa oportunidade, pois amanhã talvez não tenha essa oportunidade de arrependimento, de redenção, para a sua alma ser salva. Então Jesus, Ele quer salvar a sua alma e Jesus está te chamando para se reconciliar com Ele. Está fazendo um convite para você aceitá-lo de todo o seu coração. Então essa é a palavra de Deus que a gente pregou aqui hoje. Nós agradecemos pela oportunidade. Voltamos a qualquer momento com mais uma palavra abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus.